Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, nós vamos estudar agora de uma forma um pouco mais profunda a relação entre o momento angular e a velocidade angular. Na prática, o meu objetivo com esse vídeo é que ele sirva de base, de pré-requisito, digamos assim, para que a gente possa chegar no próximo vídeo, que vai ser o vídeo que eu vou discutir com vocês do giroscópio, e consiga entender a física do movimento do giroscópio em sua totalidade, pelo menos, claro, nos regimes específicos, enfim, no contexto compatível com física 1, porque o movimento de um giroscópio, na verdade, não é uma coisa tão simples. Então, enfim, mas o primeiro passo para que a gente possa discutir o giroscópio, mesmo na sua situação mais simples, é estender um pouquinho mais a relação, enfim, deixar ela um pouco mais geral, a relação entre momento angular e velocidade angular, do que a gente estava fazendo até o momento. Todos os movimentos de rotação que a gente estudou até agora, eles foram movimentos de rotação bem específicos, movimentos em que a rotação acontecia em um dos eixos de simetria do sistema, e eu cheguei a fazer essa discussão com vocês. Sempre que a gente estava, enfim, sempre que a gente pega algum corpo rígido qualquer, eu falei com vocês que a gente sempre consegue encontrar três eixos perpendiculares entre si, que eu vou desenhar dois, porque está no plano, enfim, o meu desenho, mas enfim, a gente sempre consegue encontrar três eixos perpendiculares entre si, que passam pelo centro de massa, em que a distribuição de massa do corpo rígido em questão, é simétrica em relação a esses eixos. E aí, quando você coloca o corpo para poder rodar em um desses eixos, é aquela rotação que sai lisa. O corpo não fica todo tremendo, todo dançando, não. É uma rotação estável. E no caso, esses tipos de movimento, eles têm uma característica bem imediata, que eu inclusive já comentei com vocês em vídeos anteriores, de que para rotações em torno desses eixos, momento angular e velocidade angular são vetores paralelos. Eu cheguei a comentar com vocês que, na verdade, a relação entre momento angular e velocidade angular é dada por um objeto chamado de tensor de inércia, de forma que o momento angular ele é igual ao tensor de inércia, aplicado, no caso, à velocidade angular. A questão é que tensor de inércia está longe de fazer parte da ementa de Física 1, então, enfim, eu simplifiquei o contexto de movimentos de rotação que a gente está estudando para que a gente consiga estudar no contexto de Física 1. E aí, claro, a gente pegou as rotações mais simples. A questão é que existem diversos movimentos simples, diversos movimentos que fazem parte de um contexto, de uma ementa de Física 1, em que momento angular e velocidade angular não são paralelos. Um grande exemplo disso é o movimento do giroscópio, mesmo nos regimes mais simples. No giroscópio, quando a gente coloca os regimes todos bonitinhos para a gente poder trabalhar em Física 1, existem situações em que esses dois caras daqui não são paralelos. Isso acaba dando origem a um dos movimentos que eu quero trabalhar com vocês no próximo vídeo, que é o movimento de precessão. Eu também vou discutir sobre o movimento de nutação, só que o de nutação eu vou discutir só qualitativamente. O de precessão que eu vou fazer a conta de fato, porque a conta para a gente entender o movimento de precessão em um regime específico do giroscópio é uma conta de Física 1. A precessão do ponto de vista geral e a nutação, aí sim não faz parte, do ponto de vista de conta, de cálculo, não faz parte do contexto de Física 1. Mas enfim, para que a gente consiga estudar esses movimentos do giroscópio, a gente precisa estudar situações em que momento angular e velocidade angular não são mais paralelos, para a gente entender o que caracteriza essas situações. De forma engraçada, a gente consegue fazer uma situação em que momento angular e velocidade angular não são mais paralelos, em uma situação extremamente simples mesmo. Simplesmente mudando a origem do nosso sistema de coordenadas, porque, lembrando, o momento angular é um vetor que depende da origem do sistema de coordenadas. Ele não depende somente do referencial, ele depende da origem do sistema de coordenadas. Por quê? Porque o momento angular é R vec P. E esse R é a posição, enfim, da partícula que a gente está calculando no momento angular em relação à origem do sistema de coordenadas. Então, se você muda o sistema de coordenadas, a origem dele, você vai mudar o momento angular. Então, na prática, esses movimentos em que momento angular e velocidade angular não são paralelos, eles são bem mais comuns do que a gente imagina. Eles podem ser obtidos só mudando a origem do sistema de coordenadas. Pois bem, qual que vai ser a situação que eu vou estudar com vocês nesse vídeo para servir de tijolinho para os próximos? Eu vou estudar com vocês o seguinte: imagina que aqui a gente tem uma única partícula que está rotacionando em torno desse eixo daqui, ok? Que vai ser, enfim, um eixo vertical, só para poder ficar mais fácil de desenhar. E vamos supor aqui, então, que a gente tem essa particulinha daqui, que, sei lá, imagina que ela está a uma distância aqui que eu vou chamar de S, e ela está descrevendo um movimento circular em torno desse eixo com velocidade constante. Enfim, meu círculo ficou horrível aqui, mas isso é um círculo de raio constante, ok? Ela está descrevendo um movimento neste sentido daqui, por exemplo, de forma que o vetor velocidade angular é um vetor para cima. É só fazer aqui a regrinha da mão direita, eu acho que ninguém tem dificuldade de entender isso.
né, coloca os dedos para poder girar junto com a partícula, junto com o movimento circular da partícula, e o polegar vai estar apontando para onde, né, está a velocidade angular. Né, de maneira geral, quando a gente vai analisar, né, e quando a gente analisou, na verdade, o movimento de uma partícula, né, enfim, descrevendo esse movimento, que foi até na aula que a gente definiu o que era, né, o vetor velocidade angular, normalmente, como é que a gente fazia para descrever esse tipo de movimento? Normalmente, a gente descrevia ele, né, colocando a origem do sistema de coordenadas como sendo o centro desse círculo. E aí, quando a gente fazia isso, o nosso vetor posição era esse vetor R daqui, né, levando em conta que é um movimento circular, né, nesse instante daqui que eu desenhei. A velocidade ela vai ser, né, essa daqui, então o momento vai ser esse cara, né, que enfim vai ser igual a m vezes v. E aí, né, quando a gente calcula o momento angular, que é R VEC P, né, é fácil verificar que o momento angular vai ser um vetor para cima, né? Então, tanto velocidade angular quanto momento angular, que eu vou colocar aqui de laranja, são vetores que são para cima, né? Enfim, são vetores paralelos, né? Enfim, aí quando a gente introduziu, né, também a noção de momento de inércia, né, a gente viu que o momento de inércia da partícula é mr², que a gente inclusive usou isso como base para poder fazer outras discussões, enfim, né, essa daqui foi a discussão padrão que a gente fez. Agora, o que aconteceria se ao invés de calcular as coisas com relação a este ponto, eu calculasse com relação a outro ponto? Ou algum outro ponto no eixo de rotação, né? É importante isso. A princípio, claro, eu posso calcular, né, o momento angular com relação a qualquer ponto, né? Só que aqui no caso, né, eu vou me restringir a colocar, né, a origem aqui no caso do nosso sistema de coordenadas em cima do eixo de rotação. Por quê? Porque sempre que a gente vai descrever, né, toda a nossa descrição do movimento de rotação de um corpo rígido foi colocando a origem exatamente em cima desse eixo daqui. E se esse vídeo é uma base para o próximo, que é o do giroscópio, que vai ser o movimento de um corpo rígido, né, obviamente a gente vai colocar, né, enfim, a origem do sistema de coordenadas em cima do eixo de rotação para que a gente continue conseguindo utilizar todas as relações, né, de dinâmica para corpos rígidos que a gente discutiu até o momento. Então, ao invés de colocar aqui, né, vamos colocar a origem do sistema de coordenadas aqui embaixo, por exemplo. Né, vamos colocar a origem aqui, ó. Essa aqui vai ser a origem, então. Né, isso já de cara vai alterar o nosso problema. Por quê? Porque percebam que, quando a gente analisa a dinâmica desse corpo, né, enfim, dessa partícula que está descrevendo um movimento circular, qual que é a força que ela está sentindo? Né? Levando em conta que é um movimento circular uniforme, a única força que ela sente é uma força do tipo centrípeta. Então, independentemente de quem está gerando essa força, a gente sabe que vai existir uma força centrípeta direcionada aqui para o eixo de rotação. Quando a gente coloca a origem do sistema de coordenadas exatamente, né, no centro desse círculo, percebam, R e a força F são paralelos. Né? E levando em conta que o torque é R produto vetorial com F, né, quando a gente coloca aqui especificamente, né, analisando somente o movimento, isso é importante, somente o movimento aqui, né, dessa particulinha, o torque gerado na particulinha é igual a zero. Como o torque gerado na particulinha é igual a zero, significa que o momento angular dela não varia, que é exatamente a ideia de que ela está descrevendo um movimento circular uniforme, né, enfim, o momento angular para cima e, enfim, né, até então, essas foram as nossas análises a partir de tudo que a gente discutiu até o momento, né, desse tipo de, enfim, movimento de uma partícula descrevendo um movimento circular. Agora, quando a gente muda a origem do sistema de coordenadas, aí a situação muda. Por quê? Porque agora o vetor posição não é mais esse vetor daqui que a gente tinha desenhado antes. Agora o vetor posição, ele ganha uma componente vertical. Ou seja, agora, né, o vetor posição da partícula é esse vetor daqui. Evidentemente, né, o momento, né, massa vezes velocidade, não vai mudar. Né? O momento não depende, né, de qual que é a origem do sistema de coordenadas. Okay? Mas o fato do R ter variado já faz com que momento angular e torque sejam diferentes nesse contexto. E é exatamente isso, né, que vai gerar um desalinhamento entre momento angular e velocidade angular. Fazendo aqui o produto vetorial entre a posição e o momento, né, é fácil verificar que o momento angular agora vai ser um vetor na diagonal. Né, se você tem dificuldade, né, de enxergar as coisas em perspectiva, né, principalmente porque eu também não sou muito bom desenhista, uma forma fácil de você verificar que ela passa, né, que o momento angular passa até essa inclinação, é o seguinte: o momento angular ele é calculado como sendo R produto vetorial com P. Pega esse vetor R e separa ele em duas componentes, certo? Separa nessa componente que eu vou chamar do vetor S e essa componente que eu vou chamar do vetor Z. Com essa separação, o produto vetorial passa a ser escrito como sendo S mais Z produto vetorial com P, certo? O produto vetorial é uma operação linear, então esse cara daqui é S produto vetorial com P mais Z produto vetorial com P. Percebam que S produto vetorial com P é o momento angular anterior.
certo? Quando a gente coloca a origem de sistemas de coordenadas aqui, né, a posição é exatamente esse cara, né, que eu acabei chamando nessa decomposição de vetor S. Então esse cara daqui é o antigo momento angular em Z que ele já tinha quando a gente colocava a origem do nosso sistema de coordenadas, sendo exatamente o centro, né, desse movimento circular que a partícula está descrevendo. Agora, vai ser acrescentado essa componente do momento angular, que é fácil de perceber que é uma componente horizontal. Por quê? Porque o vetor resultante desse produto vetorial é um vetor perpendicular aos dois que fazem parte do produto vetorial. Levando em conta que o vetor Z é um vetor na vertical, consequentemente, né, esse produto vetorial não pode estar na vertical. Ele tem que estar somente na horizontal. Né? Pode estar, por exemplo, em x e em y, mas não pode estar em z, chamando z da vertical. Né? Consequentemente, levando em conta que esse P já está na horizontal, esse produto vetorial vai retornar um vetor na horizontal perpendicular ao momento. Né? Agora, vamos lá, o momento ele é sempre tangente ao círculo. Consequentemente, esse cara daqui vai ser sempre paralelo ao raio desse círculo, ou seja, né, esse vetor vai ser uma componente em S. E aí pode estar apontando para dentro do círculo ou para fora do círculo. E para verificar se é para dentro ou para fora é fácil, né? É só fazer a regrinha da mão direita, levando em conta que o vetor Z aqui, né, a partir dessa escolha é para cima, né, Z, VEC, P vai dar um vetor para dentro. Então, o momento angular nessa situação vai ser uma componente para cima e uma componente direcionada para o centro do círculo. Logo, né, algo na diagonal, como foi o que eu desenhei aqui. Né? Então, enfim, né, essa aqui, né, é a diferença principal do momento angular quando a gente faz essa mudança aqui do sistema de coordenadas. E aí, percebam a obviedade. Momento angular e velocidade angular não são mais paralelos. Porque eles passam a ter, né, enfim, existe um ângulo formado entre eles. E aí, esse ângulo formado entre eles vai fazer, né, obviamente, com que ao longo, né, do movimento circular, né, o momento angular ele vai variar com o passar do tempo. Né, e é fácil verificar isso. Por quê? Porque olha só, quando esse cara, né, completar meia volta e estiver aqui, por exemplo, né, vamos lá, o momento angular não é uma componente para cima, né, mais uma componente direcionada para o centro do movimento circular. Então, nesse ponto daqui, o momento angular vai passar a estar apontando, né, nessa outra direção em sentido. Né? Ou seja, ao longo desse movimento circular, né, o momento angular vai variando a todo instante. Se o momento angular está variando a todo instante, então significa que existe uma variação do momento angular no tempo. E essa variação do momento angular no tempo é gerada por um torque. Mas isso faz sentido, né? Porque quando a gente estava colocando a origem do sistema de coordenadas bem no centro do movimento circular, não existia nenhum torque atuando na partícula. Por que quando a gente mudou a origem do sistema de coordenadas, um torque que antes era zero, agora, né, passou a ser diferente de zero? Né? No caso, ele passou a ser diferente de zero porque, lembrando, né, torque é R, VEC, F. Né? Significa que se você muda a origem do sistema de coordenadas, ou seja, se você muda o vetor posição, você vai mudar o torque. Né? Quando a gente estava trabalhando com a origem do sistema de coordenadas bem ali, né, no centro do movimento circular, percebam qual que é a única força que atua nesse cara daqui, dado que ele está descrevendo um movimento circular uniforme. É uma força do tipo centrípeta, né, direcionado para o centro do círculo. Na situação em que o centro do círculo era o sistema de coordenadas, o vetor posição e o vetor força eram paralelos. Então esse produto vetorial dava zero. Em compensação, né, quando a gente coloca a origem do sistema de coordenadas em algum outro ponto do eixo de rotação, que não, né, exatamente o centro, né, do movimento circular, percebam agora, né, a força do tipo centrípeta, ela não é paralela ao nosso vetor posição. Né? Consequentemente, né, a partir desse ponto daqui, né, a força centrípeta vai exercer um torque. Né, e vai ser, no caso, o torque gerado pela força centrípeta, né, que vai, né, enfim, promover essa mudança no momento angular, porque só vai variar o momento angular se existir algum torque. Né? Então, obviamente, se só existe essa força, né, do tipo centrípeta atuando no corpo, ela vai ter que exercer torque de alguma forma, porque senão o momento angular não estaria variando. Né? Agora, como é que esse momento angular varia? Né? Como é que é a dinâmica desse cara? Né? Qual que é a equação que rege a dinâmica desse momento angular? Percebam que essa variação do momento angular está intimamente relacionada com a velocidade angular desse movimento circular. Né? E é fácil verificar isso, né, por dois caminhos. O primeiro deles, né, que eu acho que é mais imediato, que é o seguinte: o momento angular dessa partícula ele vai variando à medida que a partícula está se movimentando, né, na sua trajetória circular. Ou seja, se eu aumento, né, a taxa com que essa partícula está se movimentando, né, em círculos, eu vou aumentar a taxa com que o momento angular está variando. Né? Então, ou seja, né, vai existir então uma relação entre essa variação e a velocidade angular. Né? Uma outra forma também de se verificar isso é que, vamos lá, a variação do momento angular pela segunda lei de Newton é igual ao torque.
E o torque depende da força que está exercendo o torque. Né? Agora, a força que está exercendo aqui não é uma força do tipo centrípeta. A força centrípeta, ela depende da velocidade angular. Né? O módulo da força centrípeta, se vocês se lembrarem, pode ser escrito como sendo m ômega 2 vezes r. Ou seja, né, de fato, se o torque está intimamente relacionado com a velocidade angular, então a variação do momento angular está diretamente relacionado, né, à velocidade angular. E aí, no caso, né, o meu grande objetivo com vocês nesse vídeo é determinar essa relação entre a variação do momento angular e a velocidade angular. Porque a equação que a gente vai chegar é a equação base para a gente entender a precessão, o movimento de precessão, né, na prática. Né, vai ser até interessante, porque a equação que a gente vai chegar é exatamente a equação de precessão, só que sem essa interpretação, porque esse contexto ainda não é exatamente um contexto de precessão. Mas a forma da equação, ela é idêntica. E, bom, como é que a gente consegue explorar, então, a relação entre essa variação do momento angular e o vetor velocidade angular? A gente pode fazer isso a partir de dois caminhos. A partir do torque mesmo, né, substituindo essa força pela força centrípeta e desenvolvendo, né, ou também a partir do momento angular, né, porque, enfim, o momento angular ele pode ser escrito explicitamente, né, em termos do momento, e essa velocidade ela é uma velocidade bem específica, porque se a única força é centrípeta, então essa velocidade é a velocidade linear gerada por um movimento de rotação, né, que a gente pode escrever aqui no caso como sendo ômega produto vetorial com R. Uma dúvida que poderia surgir aqui é, essa velocidade não deveria ser ômega produto vetorial com S, ao invés de ômega produto vetorial com R, porque, no caso, né, aquela relação, né, enfim, essa relação aqui, né, de que velocidade linear gerada pela rotação é ômega produto vetorial, né, com o vetor de posição, era levando em conta o vetor de posição marcado a partir do centro do movimento circular. Né, foi a convenção que a gente usou para poder chegar nessa relação. Né? Aqui, no caso, a gente pode trocar o S por R facilmente. Tem duas formas de se ver isso. A primeira delas é que, independente de onde eu coloco a origem do meu sistema de coordenadas, né, se essa origem está em cima do eixo de rotação, então, necessariamente, o vetor R e o vetor momento, né, enfim, vetor velocidade, eles vão continuar sendo perpendiculares. E aí, consequentemente, essa relação continua sendo válida, porque, né, para essa origem aqui no caso, né, essa velocidade ela gera um movimento de rotação pura, mesmo assim, né, exatamente pelo fato de que a velocidade é sempre perpendicular ao vetor R. Enfim, mas uma outra forma de se verificar é, se você coloca ômega produto vetorial com R, o vetor R não é o vetor S mais o vetor Z da posição, enfim, separando nesses dois vetores daqui, né, consequentemente, vamos lá, o produto vetorial é uma operação linear. Então isso é ômega produto vetorial com S, né, que beleza, né, a velocidade, né, a gente sabe que pode ser escrito como uma velocidade, mais ômega produto vetorial com Z. Ômega e Z são vetores na vertical, então isso dá zero, né, e a gente pode, de fato, escrever essa velocidade como sendo ômega vec R. Mas, bom, escrevendo a velocidade do movimento angular dessa forma, né, o momento angular pode ser escrito como sendo R produto vetorial com M ômega produto vetorial com R. Se a gente quer saber qual que é a relação entre a variação do momento angular no tempo e o vetor velocidade angular, o que a gente faz? Vamos derivar ambos os lados dessa expressão no tempo. Né? Derivando ambos os lados no tempo, a gente vai ter variação, né? Enfim, derivada do momento angular no tempo vai ser igual a R produto vetorial derivada do segundo. A gente não precisa derivar o primeiro. Por quê? Porque, lembrando, esse cara daqui é a velocidade do movimento circular. Né? Quando a gente faz a regra do produto, vai ser derivada do primeiro vezes o segundo, mais primeiro derivado do segundo. Derivada do primeiro vai dar a própria velocidade. E aí V, VEC V vai dar, né, vai dar zero. Então, na prática, a gente só precisa, né, fazer o primeiro derivado do segundo. Né? Vamos lá, derivada desse cara aqui de dentro vai dar ômega produto vetorial com derivada da posição, que vai dar a velocidade. Né? Isso porque, lembrando, eu estou supondo aqui um movimento circular uniforme. Se é um movimento circular uniforme, então o vetor ômega é constante. Né? Então, enfim, ele não é derivado no caso. Percebam que essa expressão já é, no ponto de vista geral, né, uma relação entre variação do momento angular e velocidade angular. Né? Mas dá para a gente simplificar essa expressão. Né? Dá para a gente simplificar da seguinte forma. Primeiro, né, eu vou trocar a ordem desse produto vetorial. Então, V produto vetorial com ômega. E aí eu tenho que colocar um menos, né, porque... Né, o produto vetorial ele é anticomutativo, ok? E aí a gente pode utilizar uma propriedade do produto vetorial aqui que chama identidade de Jacob. A identidade de Jacob é uma propriedade obedecida por outras operações, né, que não só o produto vetorial,
e ela é extremamente importante, acaba aparecendo em um punhado de outros contextos na física, porque ela está intimamente relacionada com a noção de álgebras de Lie, que depois a gente usa, né, para poder falar de física no ponto de vista mais fundamental, a partir de construção de análise de simetrias, enfim. É uma identidade extremamente importante, então é interessante, né, pelo menos colocar ela aqui, porque você, com certeza, se você for para a física teórica, principalmente, você vai rever essa identidade em algum outro momento, né, com outras operações. Já de cara, por exemplo, né, quando você for fazer mecânica quântica, a identidade de Jacobi é respeitada pelo computador. Né, mecânica analítica, a identidade de Jacobi é respeitada pelos colcheiros de Poisson. Enfim, tem um punhado de contexto em que essa identidade de Jacobi aparece, que é o seguinte, né, aqui no caso, fazer para o produto vetorial. Se a gente tem A produto vetorial com B produto vetorial com C, se a gente tem uma estrutura desse jeito, né, a operação, né, que obedece à identidade de Jacobi sendo feita duas vezes entre, né, três elementos, né, a identidade de Jacobi é o seguinte: pega esse cara e escreve ele de novo, mais duas vezes, fazendo permutações cíclicas, né? Ou seja, A, B, C. Agora eu vou colocar A, B, C. E agora eu vou colocar A, B, C. Ou seja, né, eu fiz aqui permutações cíclicas desses caras. A identidade de Jacobi fala que se você soma tudo isso, isso daqui vai dar igual a zero. E ela é extremamente importante porque nos permite escrever, né, uma relação que envolve produto vetorial de três elementos em termos de suas permutações. E nesse contexto vai ser bem relevante. Né, bem relevante por quê? Porque olha só, se a gente coloca, né, se a gente consegue fazer as permutações e aparece um R produto vetorial com V, esse cara está relacionado ao momento angular. Né, principalmente porque tem uma massa aqui. Então, ou seja, isso dá um indicativo de que essa variação, né, do momento angular vai estar relacionada não somente ao vetor velocidade angular, mas também ao momento angular, que é esperado, porque existe uma relação entre momento angular e velocidade angular. Né? Eles podem não ser paralelos, mas existe uma relação entre esses caras. Certo? Então, enfim, né, é bem interessante quando você quer permutar, né, os elementos aqui no caso de um produto vetorial da identidade de Jacobi. Se a soma desses três termos é igual a zero, então eu posso falar que menos o primeiro é igual, né, à soma desses outros dois. Ok? Agora, olha só, identificando esse cara daqui com este cara daqui, né, percebam, quem está fazendo o papel de A é o vetor posição. Quem está fazendo o papel de B é o vetor velocidade. Quem está fazendo o papel de C é o vetor, né, ômega, velocidade angular. Consequentemente, né, este cara daqui, né, vou até colocar em azul, vai ser igual ao quê? Vamos lá, vai ser igual a... Aqui o M está multiplicando, né? Então eu vou fatorar o M, vou colocar o M aqui em evidência, e depois a gente vê como é que ele vai encaixar, ok? Então vamos lá, né, aplicando aqui, né, vai ser C, que é o ômega, produto vetorial com A, que é o R, né, com B, mais B, que é o V, produto vetorial, né, com C, produto vetorial com A, ou seja, ômega, produto vetorial com R. Então, este cara daqui. Agora, olha só. Ômega, produto vetorial com R. O movimento não é circular? Então, esse cara daqui é realmente a velocidade do movimento circular. V, produto vetorial com V, vai dar quanto? Zero. Então, pela identidade de Jacobi, a gente pode, né, trocar esse produto vetorial, né, esse produto vetorial do produto vetorial por este daqui. Com qual vantagem? Com a vantagem que, olha só, pega esse M, que é uma constante, e coloca junto com o V. Né? Ou seja, coloca aqui M, V. O que a gente acaba de chegar? Ômega produto vetorial com momento angular. Ou seja, a relação que a gente acabou de chegar é que a variação do momento angular no tempo, variação de L no tempo, isso é igual a ômega produto vetorial com L. E é essa a relação que eu queria chegar com vocês. Né? Aqui no caso, até para poder ficar mais completo, né, vou até colocar aqui o torque, que é igual, né, essa variação, vai ser ômega produto vetorial com L. Né? Esse cara daqui tem uma interpretação bem interessante, né, que inclusive é bem esperada, na verdade, que é o seguinte: essa expressão daqui tem uma cara muito parecida, né, com uma que a gente já estudou, que a gente inclusive usou aqui. A gente não tem a relação de que V é igual a ômega produto vetorial com R. Agora, olha só, essa velocidade, ela é o quê? Ela é derivada da posição no tempo. Então, perceba que aqui a gente tem um análogo aqui. Né? A derivada de um vetor, né? Ambas as expressões são derivada de um vetor, é igual a ômega produto vetorial com o próprio vetor. Isso significa que a forma com que o momento angular varia é, no ponto de vista físico, igual à forma com que o vetor posição varia. Agora, aqui a gente tem um movimento circular.
certo? Então, como é que o vetor posição está variando? Né? O vetor posição está variando, né? Quando a gente interpreta essa expressão, né? De qual forma? O vetor posição, ele completa uma volta com essa velocidade angular. Ou seja, o vetor posição está rodando, né, em torno do eixo, né, aqui no caso do eixo vertical, que é o eixo em que o movimento circular está acontecendo, né, enfim, o vetor posição realiza um movimento de rotação com velocidade ômega em torno daquele eixo vertical. Né? Ou seja, de forma análoga, o que essa expressão está falando para a gente é que o vetor momento angular ele também roda com velocidade angular ômega. Isso é quase a noção de precessão. Né? Mas, enfim, eu espero que tenha ficado claro essa, né, a construção, no caso, para chegar nessa expressão. E que, de fato, ela faz bastante sentido. Porque, olha só, o vetor momento angular ele varia ao longo, né, do movimento circular do corpo. Quando o corpo dá uma volta completa, ele não chega na mesma posição que ele estava? Então, o vetor momento angular vai voltar para a posição que ele estava. Então, o vetor momento angular, ele realmente girou com a mesma frequência, né, no caso, a mesma velocidade angular, que o movimento em si, né, do corpo, né, foi realizado. E é isso. Né, obtida, então, essa expressão, né, essa relação entre o torque, né, a variação do momento angular e a velocidade angular, eu vou encerrando o vídeo de hoje. Dado isso, então, né, vou encerrando o vídeo. Vejo vocês, né, no próximo.